Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Emocionado, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos aos estudos na Divina Vontade, né, as meditações, e vamos meditar o trecho do volume 6, do dia 16 de novembro de 1903. Não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços e uma virgem que me estendeu em terra para me fazer sofrer a crucificação, mas não com pregos, mas com fogo, pondo-me um carvão de fogo nas mãos e nos pés. E o bendito Jesus, que me assistia enquanto sofria, dizia-me: minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si
faz nascer o amor mais puro e perfeito. E sendo sagrado o sacrifício, acontece que este me consagra a alma como digno santuário meu, para fazer ali minha perpétua morada. Então faz com que o sacrifício trabalhe em ti, para te tornares sagrada a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado, e consagra-me tudo a mim. Ah, meu Deus, maravilhoso, né? Maravilhoso. Então vamos meditar e buscar entender, né, o que o Senhor quer nos falar nesse trecho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. Muito interessante, né? Por que será, né? Que não tem um verdadeiro sacrifício sem esquecer de si, né? O que é lembrar de si, né? É se você tiver vontade, né? Você faz. Se não tiver, né? Se você não tiver bem, você não faz. Então, quando a pessoa pensa nela mesma, ela já pensa naquilo que é conveniente para ela, né? Seja se ela vai ganhar alguma coisa em fazer aquilo, né? Sei lá, né? Alguém pede ela para fazer uma coisa, ela pensa primeiro assim, se ela vai ganhar alguma coisa, né? Para fazer aquilo, né? Se ela gosta, se ela não gosta, né? Então, ela vai se mover sempre por um olhar para si primeiro. Antes dela responder para aquela pessoa que está falando com ela vai olhar para ela. Entende? Ela não consegue não se ver. Ela sempre se vê. E por que que se vê, né? Porque ela vê e avalia. Porque ela põe a opinião dela. Eu não quero fazer isso por causa disso, disso, disso. Eu não gosto disso. Por causa disso, 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 disso. Então, ela vê as coisas ao redor dela, mas ela buscando a si mesma naquela situação. Se for conveniente para mim, beleza. Se não for, né? Então ela está sempre lembrando se ela quer ou não fazer. Então é só se tiver vontade ela faz. Só se ela tiver vontade ela vai fazer, né? Aquilo. Né? Então se ela olha para ela, né? Se aquilo for para ela confortável, né? Agradável. Então ela tende a fugir das coisas que são desconfortáveis, né? Ela tende a fugir de coisas que vai causar alguma dor, alguma coisa, ainda mais se ela não vê que ela não vai ganhar nada com aquilo, vai ser totalmente gratuito, só o outro vai ganhar, né? Ela em si mesma não vai ganhar nada para si, né? Então, aí ela tende a medir o que ela vai fazer, né? Se é bom ou se é ruim, de acordo com o que ela tem de opinião, porque ela não morre para si mesma, ela não morre para suas próprias opiniões, ela tem opinião. Então, em tudo que ela vai fazer, ela tem opinião. E ela gosta dessa opinião. Então, ela já ora de acordo com a visão dela. E essa visão humana é baixa, né? Essa visão humana é muito baixa. E mede as coisas pelo que é conveniente para si mesmo, que é agradável para si mesmo, né? E não aquilo que Deus deseja. E o que Deus deseja justamente é o contrário, é o que vai matar a nossa vontade. Muitas das vezes vai ser totalmente o contrário do que a gente quer, né? Vai ser a vontade de Deus. Vai matar o que a nossa opinião, né? Você tem uma opinião X e Jesus quer outra. E ele vai dizer para você, eu quero isso, não é esse pensamento aí. Larga desse pensamento. E eu quero que você pense dessa forma, né? Então a pessoa tem que sacrificar, né? Porque ela tem que esquecer de si mesma, né? E não fazer o que para ela é bom, conveniente ou de acordo com a opinião dela. Mas ela tem que ficar, né? Ela tem que sacrificar por outro. Sacrificar por outro. Então, aí aqui está falando, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo.
Porque a pessoa tem que é só ver a vida de Jesus. Ele não pensou nele nunca, nunca, nunca pensou em si. Ele não pensou em si mesmo, ele não pensou em si mesmo, em nenhum sentido, mesmo sendo Deus, mas como ele assumiu a condição humana, com essa condição humana, tomou sobre si também nossas misérias, ou tomou as coisas que são da pequenez da nossa natureza. E Jesus passou frio, Jesus passou fome, Jesus passou por humilhações, né? Jesus passou por confusões. Aí já pensou se Jesus fosse magoado, alguém magoado, né? Pensasse em si mesmo, ele não iria redimir a humanidade, vendo a ingratidão das pessoas, a ignorância delas, ele não iria redimir a humanidade, não é? Mas ele não pensou nisso, e ele também não pensou nas criaturas, nesse sentido, né? Ele não pensou assim, só vou fazer o bem se eu vou fazer o bem se aquela pessoa merecer, né? Se eu vou fazer o bem se aquele ali, né? Se aquele ali me amar, né? Se aquele ali for totalmente correto, né? Se não vou trazer a redenção, se as criaturas forem ingratas, não vai ter redenção. Então, não foi as criaturas também que moveu a ação de Deus, não é o que acontece no mundo exterior é que move a ação de Deus, que vai assim, vamos dizer assim, vai ser fator para Deus agir ou não, né? Vai depender disso para ele agir ou não, de acordo com as criaturas, não. Ele não pensa em si, em nenhum, nem de ficar aborrecido. Você vê que nem, até disso ele passa por cima. Até das humilhações, das ofensas, ele porque ele olha o quê? O que Jesus falou ontem para nós, que nós meditamos? O trecho anterior. O amor era tudo para Deus. E isso só leva para o plano, para o amor, propósito. Né? E quem ama de verdade, né, justamente vive esse sacrifício. Esquece de si mesmo, esquece de impressões humanas também. Que às vezes a pessoa não faz um bem porque ela deixa de fazer o bem para aquela pessoa porque ela quer um reconhecimento da pessoa, né? E ela vê na ingratidão da pessoa, ela não está pensando tanto, sofrendo pela ingratidão da pessoa, ela está sofrendo porque aquilo magoou ela. Então, às vezes ela mesmo, quando ela se magoa com algo, ela magoa-se, mas pensando em si mesma, que aquilo a prejudicou. Mas quando a gente vive para Deus, a gente não pensa. Mesmo os pecados, a gente não vê como pegando, vamos dizer assim, tomando um gosto próprio para Ele. No sentido assim, aquilo que o fulano fez magoou a mim, né? E por isso eu estou triste, porque magoou a mim. Jesus pede para a gente esquecer de nós mesmos, até nesse sentido, né? Para a gente não ficar se doendo por nada. A gente pensa no que isso, né, na ordem, na vontade de Deus, né? Nessa pessoa em direção a Deus, em direção a uma ordem, uma justiça que ela deveria estar vivendo, né? Então, a gente pensa em direção a Deus. E mesmo assim, mesmo que em direção a Deus, mesmo assim em direção a Deus, Ele não quer que você, imagina assim, você está vivendo a divina vontade, né? E a gente está vendo aí essas notícias terríveis agora da igreja, né? Aprovando a bênção para uniões, né? Diz que é para o casal, mas para mim a união é o casal. Chegar casal lá é a união. Então ele está querendo a bênção para a união deles. Então aprovar a bênção para casais gays, né? E a gente está testemunhando um momento difícil, de muita apostasia, confusão na igreja, mas que nós precisamos passar por isso. Só que aí qual o sacrifício que Deus quer de nós nessas situações? Entende? Porque se a pessoa pensar em si mesma, vendo uma notícia dessa, ela sai da igreja, ela deixa de ir na igreja. Se ela pensar nela mesma, ela fica perturbada, ela fica com raiva, porque lá no fundo ela também está se sentindo humilhada por aquela situação. Ela está dizendo: e eu, se estiver na igreja e tiver gay lá, eu saio. Se tiver isso acontecendo, eu vou xingar mesmo, eu vou protestar, eu vou falar e não sei o quê. E lá no fundo ela sente assim, magoada, né? Porque aquilo, ela tem uma dor, porque ela quer a verdade, quer as coisas corretas, né? Então,
ela sente uma dor dentro de si mesma por causa das coisas não tá acontecendo conforme, né, o que ela queria verdade acontecendo, né? Então, não é errado, né? Só que às vezes, assim, naquele momento, o Senhor quer a companhia de um jeito diferente, né? E não de um jeito assim que a pessoa revolte, sabe? Então, assim, às vezes ela não consegue se acalmar, né? Ela não consegue se acalmar, ela esquece que Deus está no controle de tudo, né? Então, ela deixa se levar pelos seus sentimentos de raiva, de ira, né? Nessas situações e vê tudo com raiva. Então, ela não consegue ver a luz no fim do túnel, entendeu? Ela não consegue ver a luz diante dessa realidade. O que Deus está fazendo, apesar dessa confusão? Ela não consegue, porque nada só lembra do que ela está sentindo, né? E os sentimentos acabam cegando ela para a verdade também. Então ela tem que esquecer de si mesma, até de seus sentimentos, para poder ouvir a Deus, que é o que Deus quer na divina vontade. Então o sacrifício maior significa negar a si mesmo até nesse sentido. E às vezes até nesse sentido de querer defender a Deus do jeito errado, né? Por mais que a intenção não é errada. Que a pessoa que quer defender Deus, ela não tá, né? Mas às vezes a forma com que ela quer fazer, né? Ela sente assim, Deus não está reinando, estão tirando Deus do trono, Deus não está reinando. Enquanto a gente não consertar essa situação, Deus não vai vir reinar. Então fica vendo Deus fora disso tudo, esperando que a pessoa mesma, pela própria força dela, faça alguma coisa. Então, ela não esquece desse pensamento, ela não esquece de si mesma no sentido de ela tem uma opinião muito forte de que ela precisa impor pela força dela uma coisa para as coisas acontecer, mas ela não acredita que o Senhor está acima de tudo, que ela deveria aceitar o nada, né? E confiar que Deus está acima de tudo isso. Então, até para defender a Deus, às vezes a pessoa quer pegar uma dor que o próprio Deus fala, filha, eu estou além disso. Eu vejo tudo isso, mas o problema maior do pecado, afeta Deus. Não, o problema é que está afetando a pessoa mesma, entende? Está afetando a pessoa mesma, né? Diante daquela mentira que ela está vivendo, né? Então a dor que a gente sente é a mesma dele em relação à alma, porque a alma fica. Porque, igual ele falou ontem, o amor é tudo para Deus, deveria ser tudo para o homem. Então, é esse ponto de que também deveria ser tudo para o homem, não o amor perverso, que esse é o amor perverso que a gente está vendo. Que nós falamos disso ontem, do amor perverso. Esse é o amor perverso que nós estamos vendo, né? Acontecendo, né? Querendo ser abençoado. Senhor, abençoe meu amor perverso, Senhor. Abençoe essa minha perversidade, né? Uma pouca vergonha, né? Mas mesmo assim, mesmo diante disso, a gente precisa entender que não é isso que move Deus. Deus está acima de tudo isso. Né? O problema é para a pessoa mesma, porque ela perde tempo vivendo desse jeito. E aí que você sofre nesse âmbito, nas almas, né? Em direção porque a alma também deveria o amor ser tudo para ela, esse amor divino e espiritual. E ela fora da ordem, você sofre vendo o ser humano fora da ordem, né? Mas como Deus, aí você tem que ver como que Deus, o que Deus quer de você nesse momento, entende? O que Ele quer de você nesse momento? Olha o divino. Filho, apesar de tudo isso, eu continuo meu progresso, né, da divina vontade. E aí ele pede, eu quero você esqueça de si mesmo, até no sentido de ficar, de perder a paz. Eu olho muito se você vai continuar em paz, porque a paz, né, eu sou a paz, né, e então ele pede, né, que a gente continue perseverante, que a gente continue estudando, aprofundando, meditando e levando essa luz para os outros, ensinando a divina vontade. E confiando que Ele está no controle de todas as coisas, que é Ele que está no controle desse mundo, né? E o que a gente está vendo é necessário acontecer, faz parte, está nas profecias, está em tudo que Ele deixou escrito, que Ele já falou desse tempo difícil que precisa passar. Então, se você não esquecer de si mesmo, você não fica com a luz, você não busca essa luz, né? Você busca na hora aquilo que te doeu. Então você fica na dor, na raiva, na revolta, né? E fica assim, sem direção, sem saber o que fazer. E aí o sacrifício maior é, nossa Senhora, apesar de tudo isso, eu não devo olhar para mim nem nesse sentido de porque você tem um zelo muito forte pelo que é sagrado, um zelo pela verdade. Te dói ver a verdade sendo distorcida, né?
Mas mesmo assim, ele ainda quer que você seja um nada, se abandone totalmente nele. E então, só ele esquecendo de si mesmo em todos os sentidos, até para coisas santas, é que você consegue viver o verdadeiro sacrifício. Que o verdadeiro sacrifício está nesse abandono. Esquecer de si mesmo significa não confiar em você em nenhum momento, mesmo em coisas santas, mas você confiar no que ele diz. Então, você ficar com o que Jesus fala e abandonar a mão e abrir mão de qualquer pensamento que você possa ter, mesmo que seja para coisas santas. Mas que Jesus quer que você veja as coisas com outros olhos, com os olhos divinos, que veja acima desse, dessa parte térrea, né? Que você veja acima, veja o plano, veja o que ele está fazendo ali por propósito e se fixe lá. Então, para viver esse verdadeiro sacrifício, desse abandono total, você precisa esquecer de si mesma. E tem um trecho que a Luísa questionou Jesus. Como que eu vou esquecer de mim? Você fala como se eu fosse uma coisa fora de mim. É fácil esquecer. Se eu só falar assim para mim, Jesus fala assim, Ruth, esquece esse sapato agora que eu não quero que você use mais. Ah, Jesus, é fácil para mim esquecer esse sapato. Ah, esqueça essa roupa, sei lá, né? Esqueça esse livro que você estava lendo aí, não quero que você leia esse livro tal que você estava lendo, sei lá de quê, de romance. Esqueça esse livro aí. Ah, aí a Luísa fala, quando é coisas indiferentes a nós, como uma coisa material, é fácil esquecer. Mas como eu vou esquecer a mim mesma, se é uma coisa que eu me tenho, né? Eu sou um ser que vive, que sente, que tem sentimento, que tem pensamentos toda hora, né? Um monte de neurônio trabalhando o tempo todo, né? Eu sou um ser que existe, eu estou em mim, não tem como eu sair de mim. Como esquecer de mim mesmo enquanto eu existo, né? E ele fala, pois é, mas aí está o maior sacrifício. Ele fala que é você, mesmo assim, você não quer saber nada. Quem não queria que você saiba. Você não está interessada nos seus, as suas opiniões. Por mais lindas que sejam, só interessa o que Jesus fala. Então, todos os dias na Divina Vontade, é isso que nós vivemos. Nós vivemos, nós meditamos, então a gente lembra. Às vezes a gente lembra de nós mesmos para é, entender o divino, por exemplo. Senhor, eu senti tão mal com essa notícia, né? Eu fiquei. Quando eu vi a notícia, o meu coração, né? Na hora disparou. Eu senti uma dor, né? Ah, quando eu vi essa notícia saindo do Vaticano aí, de aprovar a bênção para casal gay. Foi difícil, né? Então, na hora você lembra, o ser humano tá aí. Não quer dizer que o ser humano vai morrer. Não quer dizer que o ser humano não vai sentir, mas o ser humano é o tapete de Jesus. Todos os dias ele se abaixa para Deus reinar. Então você precisa de dar ele todos os dias. Calar todos os dias. Esquecer de si mesmo é todos os dias. Então vem o sentimento, mas esse sentimento serve justamente para que é, você alcance o divino, né? Você fala para Jesus, nossa, eu ia essa dor, né? E depois ele te ilumina e te mostra, não, né? E te acalma e fala, filha, lembra-se que eu estou ensinando para vocês em tudo paz, 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 né? E ele vai te iluminando, vai te iluminando, vai te lembrando daquilo que você já estudou, vai te lembrando de tudo que ele já falou, vai te trazendo de novo essas verdades. Então, por que você esquece de si mesmo quando contempla o divino? Porque você não tem tempo para pensar em si, entendeu? Porque você está ocupado com as luzes, né? Com esses conhecimentos. Aí ele fala que essas luzes são tão poderosas que formam um ópio às suas paixões. O que é isso? É como se você ficasse tão assim vislumbrado, tão admirado, tão ocupado em meditar a palavra de Deus, e entender e praticar o que está pedindo, né? Colocar na sua vida, porque tem isso também. É ouvir, compreender e pôr na vida, né? Praticar, tem que virar ato. Então, não é só o momento da contemplação da verdade, é o momento que você vai viver a sua vida e vai colocando isso em prática, né? Aquelas luzes aprendidas, você vai colocar na sua vida, né? E vai vendo esses escritos do livro do céu acontecer na sua vida. Então, quando você está tão ocupado com o divino, você esquece de si mesmo. Mas se você não olha para o divino, você vai lembrar de si mesmo, porque as contas vão continuar vindo, os problemas vão continuar vindo. Se ligar o jornal é a guerra, vai falar da guerra, vai falar disso, vai ter. Você vai ver muita gente pulando de alegria. Ê, beleza, obrigada, Vaticano, obrigada, Papa, né? E outros sofrendo pra caramba e bravos, mas aí você lembra
Aí você precisa esquecer de si mesmo, senão você fica louco. Aí você precisa voltar, porque Jesus fala, paz. Jesus sabe de todas as coisas, já disse que está tudo bem. Ele disse assim que até essas guerras que surgiam, essas brigaiadas aí, é importante purificação. Ele falou que para purificar a igreja vai usar dos próprios filhos dela, né? Então tá tudo certo, né? Assim também vai revelar o que está nos corações. Quem está do lado de Deus agora aparece, quem não está do lado dele vai aparecer também. Então você vai ver bem definido o que está dentro do coração de cada um, porque aqueles que já têm no coração deles uma perversidade, uma tendência ao que é perverso, a esse amor perverso, vai pular de alegria, vai ficar e não vai, nossa, toda oportunidade que tiver, pode ter certeza. Aparecer fulano de tal, padre, meu amigo, vou casar aqui, né? Casei no civil com esse homem aqui, aí um homem chamando, né? Casei com esse homem aqui, padre, dá uma bênção para nós nesse sítio que nós vamos nos casar. Aí tá lá o padre. E não vai medir esforços. Quem vai sofrer? Aquele que é fiel. O fiel vai sofrer, vai, né? E vai tomar a sua cruz, né? Então, assim, você vai ver bem definido os dois lados. Né? E é um tempo de revelação mesmo, né? E faz parte, mas você fica sabendo assim, olha, não é essas situações externas que vai definir o reino da divina vontade acontecer, né? Não é essas coisas que vai definir Deus de ser rei. Não, né? Não é, né? Ele também, só tinha ele e a mãe dele, não aconteceu a redenção, não é? Mesmo ele enfrentando um monte de oposição, né? Ele não trouxe, ele mesmo, ele e Nossa Senhora vivendo no caos que eles viviam na Terra, que estava nessa situação toda, eles não viveram na divina vontade. Então é possível viver na divina vontade mesmo em meio a essas situações. Então a gente vai aprendendo, né? Mas o caminho é sempre esse, né? Você não existe. Alguém que esqueceu de si mesmo é alguém que morreu. O morto vai lembrar dele? Não está morto. Né? O morto lembra que, né? Então, Ruth, não tem como. A gente lembra de nós mesmos se eu tiver uma dor de cabeça. Eu vou ver que eu tenho dor de cabeça e vou tomar o remédio, né? Se eu tiver fome, eu vou comer, né? Mas aí é que tá, o que que muda? A sua consciência. Por que que você faz essas coisas? Ruth, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tô com uma dor de cabeça e me atrapalha até meditar a palavra de Deus, a concentração, então eu vou tomar um remédio para estar disposta para Deus. Então tá vendo como que você faz coisas humanas, esquecendo de si mesmas, quando você vive no divino? Você, você tem todas as situações, não é porque você vive elas, mas não é porque você está vivendo para si mesmo mais, né? Você vive elas porque Deus quer que você viva. Por isso que você esquece de si mesmo, porque você não faz para você, você faz para a glória de Deus. Você faz porque Deus deseja. Você tem uma casa e vê que a casa está suja e tem que limpar, aí você não está pensando em si mesmo quando você pensa em limpar. Eu não estou pensando no meu conforto, Ruth, com a casa limpa. Eu não estou pensando em mim, aquilo está me incomodando, então eu lembrei que aquilo está me incomodando. E aí eu limpei a casa. Não, mas se está te incomodando, você pensa, está incomodando o próprio Jesus. Jesus quer que eu limpe. Se já está me incomodando, é porque o próprio Jesus. Então você não busca você nos seus sentimentos, busca os dele. Não, o próprio Jesus está querendo que eu limpe agora. Apareceu a casa suja, é a divina vontade me formando, me dando uma luz. Olha, a casa está suja, está na hora de limpar. E você limpa para a glória de Deus. Você cuida das coisas, lava a roupa para a glória de Deus. Então, não é pensando mais em si. Por que que não é? Porque imagina se você está fazendo almoço e aí ninguém elogiou o almoço. Se você pensa muito em si mesmo, você fica o dia todo triste, porque ninguém agradeceu aquele almoço, né? Ninguém falou que estava bom, né? E aí, se a pessoa pensa em si mesma, ela nem faz mais, né? Não faz mais, ou fica guardando mágoa, entende? Mas quando o sacrifício maior está no esquecimento de si mesmo, é porque você faz, só importa o que Deus saiba que você fez, né? Aí você vê as coisas também em direção a Deus, você não vê as coisas como humano. Do mesmo modo que Jesus, se ele fosse olhar
as criaturas, a correspondência delas, a ingratidão delas, ele não faria nada. Então você é do mesmo jeito. Entendeu? Você perdoa e segue e continua fazendo. Por amor a Deus. O que importa é o que Deus fez, né? Ah, Ruth, então não posso chamar atenção numa situação injusta mesmo. Muito injusta. Vamos supor que eu fiz a comida e a comida estava boa, mas a pessoa reclamou porque eu fiz carne de frango e a pessoa queria bife. E a pessoa começou a reclamar, não agradeceu, não aceitou. Então, então eu não posso falar nada, porque senão eu vou estar lembrando de mim mesmo. Não. Se você chama a atenção de uma pessoa porque ela está fazendo algo errado, aí você não vai pensar em si mesmo. Você não vai pensar assim, para mim, eu vou chamar a atenção dela para ela ser minha amiga, para ela ficar bem comigo, né? Para ela gostar de mim. Não. Você vai olhar para a palavra de Deus e ver que tipo de mãe que Deus quer que você seja. Então, quando tem que corrigir seus filhos na injustiça, é uma situação de injustiça. A pessoa está com a comida na mesa, né? E está reclamando, não querendo comer o frango, porque queria o bife, né? Então ela está sendo injusta, ela está sendo ingrata. Então você pensa assim, o que que Deus quer para ela? Então você não está pensando em você, você não está pensando assim, ah, eu quero que essa pessoa seja boa para mim. Você quer que ela seja boa? Mesmo que seja para respeito à sua mãe, seja grata. Mas quando você pedir isso, ah, mas eu não estou pedindo para mim, tá? Mas você está pedindo para você porque você sabe que seu filho sendo grato e o seu filho sendo educado, o seu filho sendo respeitoso com você, ele está honrando a Deus, porque você foi dada por Deus para ele. Você é o amor de Deus através de você, né? É Deus amando aquela pessoa através de você. Então, se ela pisa em você, se ela de repente agiu de um jeito muito desagradável, e foi egoísta, e foi ignorante, e foi até bruto, te xingou porque você fez aquele frango e ela queria bife, fez pirraça e foi assim estúpido com você, e aquela pessoa ser corrigida, você vai corrigir ela pensando em Deus, pensando que ela está sendo ingrata com o próprio Deus, porque é Deus que está amando ela através de você, dando para ela uma mãe que cuida e que prepara aquela comida para ela. Então, você não está pensando em si mesma, porque você não está pensando assim, que aquela pessoa melhore aos seus olhos. Você quer que a verdade de Deus chegue até ela. Você quer uma consciência dela em relação a Deus, a ordem, né? Então, você está pensando na alma, entende? Que pensar na alma de alguém, naquilo que Deus quer para aquela pessoa, isso não é bonito, isso não é errado. O problema é que muitas pessoas, quando elas vão fazer essas coisas, elas paparicam as pessoas porque elas querem que as pessoas lembrem delas, né? Às vezes elas pensam nelas mesmas e às vezes elas não corrigem também porque elas pensam em si mesmas. Por que não, Ruth? Porque às vezes vai corrigir a pessoa, mas ela tem medo de perder a amizade daquela pessoa. Então ela pensa no que ela vai perder. Se eu corrigir o meu filho, ele vai embora de casa. Ah, se eu falar uma coisa desagradável que o meu chefe está fazendo e está me tratando mal, eu vou perder meu emprego. Aí a pessoa fica aceitando a humilhação, a pessoa fica aceitando a situação assim, totalmente injusta, imoral, né? De assédio moral no trabalho. Por quê? Porque ela pensa nela mesma. Eu vou perder emprego, o chefe vai me odiar. Se eu falar, eu serei marcado, porque ninguém fala. Aqui no meu serviço ninguém tem coragem de falar. Todo mundo tá chateado, mas ninguém fala. E eu vou ser o marcado, ninguém vai me ajudar. E a pessoa não confia, né? Que Deus vai estar com ela. E que Ele que coloca a mão, né? E que nem o que ela dizer, né? É o que define se ela vai sair ou não. É a vontade de Deus, entende? Que a pessoa pode dizer coisas assim e Deus põe um ópio, né? No outro que vai ouvir. É porque é do próprio Deus que trabalha em quem vai ouvir. É o próprio Deus que trabalha nos corações das pessoas que vão ouvir, né? Aquela verdade, né? Entendeu? E mesmo se a pessoa for demitida, ela deveria confiar em Deus, que Deus vai cuidar dela, entendeu? Mas na hora ela pensa, né? Fica com vergonha, fica com medo do que ela pode perder e não fala, né? Então tem muitas situações assim, né? Então às vezes também é assim na igreja. A nossa igreja está assim também. A nossa igreja não quer mais corrigir, né? Ela não está preocupada em ser aquela mãe
que pensa em Deus, no que, na ordem, na justiça, naquilo que é bom para aquele filho ouvir. Mas ela quer agradar, ela não quer fazer o sacrifício de falar a verdade. Ela não quer ir para a cruz, porque se ela falar a verdade, ela vai ser perseguida, né? Ela vai ser odiada. Ela quer mostrar-se virtuosa. Ela tá mais preocupada não com o sacrifício de ser mal vista aos olhos humanos, né? Ela não, ela prefere ao contrário, ela prefere sacrificar, dizer a verdade, ou seja, sacrificar, assim, de obedecer a Deus para amar as criaturas. Então, ela tá fazendo igual Adão fez com a Eva, que trocou Deus pela Eva. Aí, hoje, a igreja também está trocando. A igreja também está ficando com a Eva deles, né? E deixando Deus falando sozinho. Deixa a doutrina lá, deixa Jesus chupando o dedo lá, falando da doutrina. Nega tudo que está na doutrina, esquece o evangelho, esquece que Deus falou, esquece as cartas, as exortações dos antigos padres, também tem muito documento de exortações, já falando desses tempos, falando do perigo de olhar o mundo, que o mundo não vai trazer nada, é do Satanás. Ouvir o mundo é abrir as portas para o Satanás, mas eles ignoram, eles falam que são um povo muito farisaico, muito fechado, né? É um povo muito engessado e que precisa se abrir para o mundo, porque senão a igreja vai esvaziar, senão não vai ter mais gente na igreja. Então, se eles pensam na imagem que eles vão ter perante o mundo, ou seja, eles não querem deixar de existir, né? Ao contrário, eles querem existir. E a cruz significa renunciar a si mesmo. Então, não tem verdadeira cruz sem o esquecimento de si mesmo. Mas não, eles pensam nisso, eles querem passar essa imagem acolhedora para o mundo, para a televisão elogiar, para as pessoas, né? Que às vezes não querem ter um compromisso com a verdade, eles não estão nem aí para a igreja, mas agora vão fazer questão de ir lá e pedir a benção, só para testar, para ver se vai fazer mesmo e para arrumar confusão. Ai, se o padre não abençoar, né? Então, assim, é uma forma de protestar, de impor, né? Eles não estão nem aí, na doutrina eles cospem, né? Mas eles querem status, né? Eles querem tirar foto na igreja e falar, até que enfim nós podemos vir, né? Eles querem simplesmente culpar a igreja para ser um lugar social, que eles, igual qualquer lugar, não, nós temos o direito de ir em qualquer lugar e não receber nenhuma discriminação, e a igreja também para nós é simplesmente um lugar social, sociável, e nós queremos também socializar nesse lugar. Eles não veem como uma instituição sagrada. E a própria igreja não está preocupada com isso. Ela está, ao contrário, ela está querendo até tirar essas vestes para não, porque ela pensa que intimida muito. Por isso que muitos sacerdotes já não se preocupam mais com aquelas vestes sacerdotais, porque eles acham que isso intimida muito as pessoas de se aproximar do sagrado, que acham que o sagrado é um véu que intimida as pessoas, que fazem elas ficarem com o pé atrás. Então, eles querem cada vez mais se parecer com os outros. Eles não querem ser um contraste, né? E no livro do céu fala que a igreja ela foi feita para ser como que fala? Uma torre que liga a terra ao céu. Então, ela deve ser um ponto de ligação, que de sair da terra e ir para o céu. É como se fosse um lugar para teletransportar as pessoas mesmo. Sair da dimensão térrea e para ir para a dimensão celeste. Ou seja, espiritual, viver mais o espiritual. Deveria ser várias fases na igreja, né? Como se tivesse assim, igual a gente tem na Divina Vontade, né? Várias fases. Fases assim, que é da própria pessoa de correspondência, de abandono, de conhecimento, né? É, então, assim, né, deveria ter aqueles que estão começando, que está cru, que está começando, e ter aquelas pessoas que estão fazendo essa parte, as pessoas da parte da purificação, e assim adiante, aquelas da parte já que sai da redenção e vai para a santidade divina, né? Como se tivesse fosse um lugar assim de graus, né? De desenvolvimento, e aqueles que aprendessem mais ajudassem os outros, né? Então, assim, um lugar de crescimento, mas né, ela não está preocupada com esse crescimento espiritual, não está preocupada com a formação espiritual das pessoas, ela só está preocupada que todas consigam entrar, que todas se sintam bem lá dentro, porque não, para ela também não basta entrar, porque aberto sempre está, pode entrar
Um casal, qualquer hora que quiser, um casal gay. Ninguém vai estar na porta falando, não entra. Mas ela não quer só isso, né? Ela tá preocupada com... Porque ela sabe que eles não vão entrar, porque eles não vão nos acolher, né? Nós vamos poder participar de tudo que os que estão lá participam. Então ela já começa, vai abrindo mão aqui, dali, acolá. Mas essas pessoas, você acha que elas estão realmente interessadas nessas verdades, querendo viver essa doutrina? Elas estão preocupadas com essa doutrina? Para elas não, para elas é só conquistar território, né, para causa delas, né? É só mais um lugar para socializar, que elas querem socializar. Mas elas não querem só socializar, elas querem fazer tudo o que os outros estão fazendo lá dentro, né? Igual quando elas vão no supermercado, né? Por que elas vão no supermercado? Porque todo mundo que vai no supermercado compra carne, compra óleo, compra feijão, compra arroz, compra açúcar, compra sal. Nós também temos o direito de comprar o que a gente quiser, ninguém pode nos proibir. Então eles pensam assim também na igreja. A gente tem que entrar lá e fazer tudo o que estiver fazendo. Então, tá tendo comunhão, nós também temos que ir. Não importa se a gente não sabe o que está acontecendo ali. A gente quer também comer. A gente quer fazer tudo. Entendeu? E não queremos que ninguém nos impeça. Entendeu? Então, vai abrindo uma brecha daqui, uma outra daqui, né? E vai indo. É complicado. É muito complicado. Entende? Porque simplesmente vê como uma imposição de pessoas, como opiniões de pessoas a doutrina. Como se fosse uma imposição. Entende? Eles não têm essa. E nem interesse da verdade. Né? Ao contrário, eles não gostam, né? Porque na Bíblia ela vai estar falando contra. Eles não gostam, né? Ao contrário, eles gostariam até que tivesse uma Bíblia LGBT para eles. Uma Bíblia arco-íris, com um arco-íris bem bonito na capa e com outras palavras que totalmente assim, coniventes com eles. Então, você acha que eles querem esquecer de si mesmo? Por que não? Porque vai lá falar lá, vocês for participar na igreja. E o padre fala assim, olha, eu abençoo vocês como indivíduos para que Deus mostre para vocês a verdade, mas eu não posso abençoar o que vocês estão fazendo. O padre deveria falar assim. Aí, o que eles vão ficar loucos, né? Vão ficar loucos e não vão aceitar. O padre até não negou a atender, mas se o padre não dizer as palavrinhas mágicas que eles querem ouvir, do jeito que eles querem ouvir, você acha que eles querem esquecer de si mesmo? Eles vão aceitar se Jesus falar assim, nós não sabia, então eles poderiam falar que não sabe, apesar que sabe. Mas se ouvir falar assim, não pode viver desse jeito, tem que separar, não pode viver desse jeito, homossexualidade. Não pode, não pode. Você acha que eles vão querer esquecer de si mesmo? Eles sentem muito prazer com isso. Eles não querem esquecer essa sensação. Eles não querem abdicar disso. Pois é muito prazeroso essa vida. Você acha que eles querem esquecer dos seus prazeres carnais para viver o sacrifício? Você acha que eles querem... O evangelho vai estar muito claro. E tem grupos católicos, né, que ajudam. Tem já, né, que ajuda essas pessoas a viverem a castidade. Você acha que elas querem castidade? Porque a castidade é o sacrifício, é o esquecer de si mesmo. Elas não querem nem abrir muitos não abrem mão nem da mentalidade. Eles falam, eu sou isso. Eles deveriam esquecer de si mesmo até de dizer e assumir o que eles são de verdade diante de Deus. E não o que eles querem saber de si mesmos, não o que eles querem pensar de si mesmos. Eles deveriam esquecer essa ideologia de que eu sou homossexual. Deveria esquecer essa ideologia. O homem tem que olhar para o espelho e dizer todos os dias, eu sou homem. A mulher deve olhar para o espelho todos os dias e dizer, eu sou mulher. Aí ela vai estar lembrando de si mesma, mas como Deus está falando, como Deus está lembrando. Então, ela está fazendo o sacrifício de dizer não para o pensamento contrário, né? De todos os dias afirmar que ela é homossexual. Ela vai estar dizendo, eu não sou isso. Eu não sou. Eu fui feita por Deus homem, eu fui feita por Deus mulher. Então eu assumo que eu sou diante de Deus. Então tem uma renúncia, tem que ter uma coragem, tem que ter um amor, uma vontade tão grande de viver e se comprometer com a palavra de Deus acima de si mesmo. Mas se ela não quiser esquecer de si mesma, ela não vai dizer isso. Lá no fundo, não. Ela gosta dessa ideia, né?
Então, o mais difícil hoje é as pessoas morrer pelas suas opiniões. Então, essas pessoas estão cheias de opinião. E elas vão para a igreja, querem entrar lá, mas elas não querem morrer pelas suas opiniões. Elas não estão nem aí. Vai falar a palavra de Deus lá, elas vão ouvir, vai entrar no ouvido e sair no outro. Elas não estão nem aí para colocar a palavra de Deus na vida delas. Por quê? Porque elas querem a satisfação que elas têm. Elas não querem abrir mão disso, entendeu? Elas querem que todos e quer que isso seja abençoado, né? Quer que essa opinião delas, né, seja abençoada, né? É muito complicado. É muito complicado. Então, mas apesar de a gente fala dessas situações difíceis, mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, tá? Então, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. Então, a gente morre para nós todos os dias. Morre para nós todos os dias também, para viver o divino, a vontade de Deus como Ele quer. Então, o que Deus quer para nós? O que Ele pede de nós? Paz constante, nunca não se abater, não se perturbar, né? Porque Ele é o Espírito da paz e a paz vem de Deus, né? E confiar nele e seguir em frente, né? Conhecendo cada vez mais essas verdades da divina vontade e levando para os nossos irmãos a verdade. E se tiver que dizer coisas difíceis, aqui a gente é o meio que a gente tem para falar. E a gente não pensa em nós mesmos também nesse sentido. Ai, vão odiar o que nós estamos falando, vão nos perseguir, né? Nossa, vamos pensar, a gente não pensa em si mesmo também para parecer virtuoso aos olhos humanos, que muitas pessoas pensam em si mesmas querendo parecer virtuosas, né? Querer parecer assim, eu nunca vou dizer coisas pesadas, porque as pessoas não vão querer ouvir minha partilha. Se eu disser coisas assim que vai ferir o ouvido daquela outra pessoa, que vai ser muito pesado, né? Vai machucar. Então, é muito mimimi que a gente vê hoje, né? E a gente não pensa em nós mesmos, a gente nem sabe, nem para dizer o que vai falar. Quando eu fui pegar esse. Eu nem sabia o que eu ia meditar, né? Quando eu fui pegar esse trecho, eu nem tinha lido. Falei, só Deus sabe como que vai ser, né? Então, não penso em mim mesma nem para meditar, né? Se aos meus olhos vai ser bom, se não vai ser. A gente não deve pensar em si mesmo nem nesse sentido, tá? Não, né? A gente pensa naquilo que ele deseja, né? Então, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E sacrifício e esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito, que é aquilo que nós falamos ontem. Do amor equilibrado, do amor espiritual e divino. Então, o que faz nascer esse amor espiritual e divino é a pessoa morrer para sua vontade, né? Porque o lembrar de si mesmo é lembrar que tem vontade, né? É a vontade das coisas, fazer a sua própria vontade, né? Então, ela tá sempre te lembrando, a sua vontade sempre vai querer alguma coisa. Se estiver dormindo, vai querer dormir até meio-dia, né? Vai querer ficar na cama, se for para comer, vai querer comer até estourar, até não aguentar. Ela é assim, né? E você vive cada dia negando a si mesmo todas as coisas. Você faz por amor a Deus. Mesmo se for comer, você vai comer porque para cuidar do seu corpo, para você ter disposição para Deus. Você trabalha também porque aquele trabalho foi Deus que está te dando, né? E você trabalha, né? E o trabalhar para ajudar a família, então ser amor, ser um bem na vida do outro, né? Ser um auxílio na vida do outro, né? É também pelo propósito divino que você faz isso, porque Deus te deu aquela vida, porque a divina vontade está te pedindo aquele ato. Então você faz porque Deus quer que você faça, né? Então por que você esquece de si mesmo? Porque você não se move por sentimento. Eu não quero fazer. Aí você vai na igreja, só vou na igreja se eu tiver vontade de ir. Aí hoje eu não sinto vontade de ir, então não vou. Muitas vezes o próprio Jesus amarga a gente, né? Para matar esse nosso gosto, para que a gente não faça as coisas pensando em nós, no que é prazeroso para nós, mas que justamente para nos levar a esquecer de nós mesmos, a esvaziar de nós mesmos. Então, muitas vezes na igreja, ele permite cruzes de desapontamento, amarguras, para que aquilo que a gente faça seja totalmente assim, espiritual, seja só para a glória de Deus mesmo, né? E se a gente vai fazer um trabalho e consagra e pede, Senhor, que seja feita a sua vontade, está ouvindo, né? Então, se ele permite, às vezes,
não sai aos nossos olhos perfeito. Ele permite dar um problema aqui, né? Um problema ali. Tipo assim, a pessoa vai tocar na igreja. E aí Deus permite o microfone falhar, o violão que é uma corda arrebentar. Aí você fala, Deus não faz isso, faz, permite sim fazer essas coisas acontecer sim. Às vezes um erro aqui, um erro ali, erra a nota aqui, tem um probleminha ali, uma dificuldade ali, para ver se a pessoa está ali por Deus ou por ela. Se ela está ali buscando tipo um estrelismo, né? Brilhar os olhos humanos, ou se ela está fazendo só para a glória de Deus. Então, o que a pessoa tem que fazer nessas horas? Ficar em paz. Saber assim, a gente deu o nosso melhor. Deus viu que a gente ensaiou, Deus viu que a gente ligou os equipamentos. Mas não aconteceu, seja feita a vontade de Deus. Então, até para Deus, a gente tem que abrir mão desse fazer para Deus do nosso jeito. Até para Deus, porque às vezes você quer fazer algo assim perfeito aos olhos de Deus. Às vezes a gente vai fazer um vídeo, alguma coisa dá errada, né? E sai do jeito dele. Então a gente tem que esquecer de nós mesmos, por quê? Senão a gente fica com culpa. Porque o que é lembrar de si mesmo? É ficar na culpa, né? O que eu fiz de errado? A gente deve ter pecado muito, por isso que deu errado. É o demônio que está agindo aqui, né? E começa a pôr um monte de coisa na cabeça, um monte de minhoca. Não, né? Deus permite essas amarguras para que a obra possa ser abençoada, para ter equilíbrio da justiça, para ele dar aquela bênção, aquela luz. Ele permite amargar as coisas, permite que as coisas não saiam certinha do jeito que foi feito, né? Justamente para ter um equilíbrio de justiça, né? Para ele justamente é um sinal de que ele está abençoando aquela obra, né? Ao contrário, agora se a pessoa, o problema de lembrar de si mesma é que o que a pessoa faz quando ela lembra de si mesma? Ela interpreta tudo aos seus olhos, o que acontece. Então ela já começa a criar uma fantasia na cabeça de coisas, de acontecimento, de pensamento do que possa ter acontecido. Aí é inveja, é olho gordo, aí não sei o que, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, né? E não vê o divino, só fica nas trevas. Entendeu? Que pensar em si mesmo é uma baixaria, porque você se abaixa demais e não se eleva o seu espírito. E quando você não pensa em si mesmo, você aceita o que acontece. A pessoa que não pensa em si mesma, ela aceita o que acontece. Então, mesmo a gente vendo essas coisas na igreja, a gente se resigna, porque a gente sabe que Deus está acima de tudo. E a gente continua indo na igreja por amor a Deus, né? Por amor a Deus, porque a gente está lá por Ele, né? É o amor que vai nos mover. Quando a gente não pensa em si mesmo, é o amor que vai te mover. Porque se você não fez por você, você fez por outra pessoa. Então, você fez por quem? Entendeu? Então, mesmo o esquecimento de si mesmo faz nascer o amor mais puro. Por que nasce o amor? Porque de onde nasce esse amor? Como acontece esse nascimento desse amor mais puro e perfeito? Como que isso é colocado dentro de nós? Através de luzes. O amor, o Senhor nos ama dando luzes. E a gente ama a Deus recebendo essas luzes, entendendo e correspondendo, vivendo essas luzes. Aí você, numa situação, por exemplo, da igreja, que a gente estava assim. Aí talvez a gente pensou um pouco na hora, no sentimento veio, né? Mas aí Jesus trouxe a luz, né? Então, ou seja, na hora a gente pensa, o que que Deus quer dizer? Então a gente não fica na nossa interpretação. Enquanto o Senhor não falar, a gente fica em paz. É Ele que sabe. Aí Jesus traz a iluminação, a luz, ou seja, Ele está nos amando, trazendo aquela informação. E aí você fica com o que Ele diz, né? E passa a viver o que Ele está falando. Então nasce o amor puro e perfeito da obediência a Deus. Você obedece o que Deus quer de você. E aí você não obedece a si mesma. Você na hora acabou aquele sentimento, acabou qualquer coisa. Você estava vendo a situação errada, como eu falei do caso do meu irmão ontem. Você está vendo aquela situação errada, né? E você pensou em si mesmo. Nossa, eu estou sofrendo muito vendo meu irmão daquele jeito. Mas aí Jesus traz a luz, né? E ele está te amando quando ele te informa uma coisa. É amor. O maior ato de amor dele é dar a si mesmo. E como ele dá a si mesmo, né? Nos dando luz para a gente conhecer a ele. Porque essas luzes, cada conhecimento que você tem de Deus é o próprio Deus que você tem. Entende? Então, ele vai te dar aquela luz, né? Sobre como você tem que ver aquela situação. Então, você não pode pensar em si mesmo, senão você fica triste e vê as coisas só no âmbito baixo, humano. Aí ele te mostra, né, aquela realidade.
Não, filho, mas olha o que eu estou fazendo na vida do seu irmão. Eu estou protegendo ele de tantas coisas. Que se ele tivesse toda a saúde, ele poderia estar sendo contaminado por muita coisa. Você não está vendo aí essa bagunça que está no mundo, essas ideologias? E tem um amor muito grande que eu estou protegendo, porque né, na sua família são pessoas tementes a Deus, que rezam. E eu quero protegê-lo, né? Eu estou permitindo isso, né? Estou permitindo essa situação. Então, assim, aí você ama aquela luz, você recebe, acolhe e passa a ver daquele jeito, ou seja, você esquece de si mesmo, você esquece aquele pensamento anterior que te levou a ficar triste e passa a ter o pensamento de Deus. Então vai nascendo em você um amor puro e santo, porque você vai pensando e agindo como Deus quer que você pense e age, e não pelo que você sentiu ou pela sua opinião. Não. Você quer ver as coisas com os olhos de Deus e se mover por isso. Aí você aí faz nascer esse amor puro em você, perfeito, que é justamente o plano de Deus, né? Em que ele dá e a criatura recebe e dá de volta, né? A criatura recebe Deus, recebe esse conhecimento, vive esse conhecimento, ama esse conhecimento, compreende e vive, né, na sua vida. Então é o próprio Deus vivendo nela. É o próprio Deus fazendo morada nela. E só vai poder fazer morada em alguém que aceita o divino, né? Em alguém que não quer ter opinião, não gosta, não tá nem aí para suas próprias opiniões, quer ver as coisas com os olhos de Deus, né? Então, ela falou que estava fora de mim mesma, né? Estava fora de mim mesma, que é o estado de petrificação e que a alma dela é, sai muitas vezes do corpo e ela tem essas experiências místicas com Jesus. Aí ela diz que se encontrou com o menino Jesus nos braços, né? E uma virgem que me estendeu em terra para me fazer sofrer a crucificação. Aí, olha que interessante, mas não com pregos, mas com fogo, pondo-me um carvão de fogo nas mãos e nos pés. O bendito Jesus que me assistia disse: Minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. Olha só. É interessante essa comparação do prego para o fogo, né? É como se o prego, sei lá, pensei assim, representasse. Porque a Luísa precisou toda vez esquecer de si mesma, porque ela foi chamada a ser vítima e sofrer as penas da crucificação por um tempo. Mas depois Deus não queria isso dela, que deu para ela a pena da privação, né? A pena divina. E justamente privar ela desses sofrimentos e de ver ele sensivelmente. E é a pena mais forte dessa restrição que ela viveu, né? A pena mais dolorosa. Então, assim, parece que isso representa um pouco isso, essa mudança. Por Jesus comunicando com ela, né? Essa mudança. Porque a gente também não fica assim, preso, lembrando, pensa, nem assim, eu tenho que reparar Jesus do jeito que ele quer, mas a forma mais que Jesus também quer de nós, à medida que você vai caminhando na divina vontade, que você também morra para um pensamento de si mesmo, no sentido assim, às vezes acontece uma coisa e você só pensa assim na cruz, na redenção, você só vê as coisas assim com olhos de sofrimento, de dor, e fica na dor, e fica na tristeza, e fica no sofrimento, mas às vezes ele quer que você fique na alegria, e quer que você veja a luz. Por que é na alegria? Ver que o divino está trabalhando, ver com os olhos divinos, não só ver com os olhos de sofrimento, sabe? Então às vezes também ele quer te elevar a ver as coisas numa outra ótica, ver que os sinais de que o reino dele está acontecendo, de que o divino está manifestando, e de que mesmo as situações difíceis são sinais, né, que precedem esse reino, como era o sinal do reino do tempo da redenção. Então, se a gente ficar, às vezes, assim, sempre vendo só amargura e ficar só na amargura e pensando tudo nesse sentido, às vezes a gente não contempla o que Deus está fazendo, entendeu? Então, ele também chama a gente a não pensar em si mesmo em nenhum sentido, porque sempre quer a paz, né? Se ele permite estados de ânimo, de sofrimento, você aceita, mas você não fica preso nisso.
sabe? Você fica com o seu olhar mais assim, como que eu posso dizer? Nas verdades. A sua atenção, o seu sacrifício está mais nesse âmbito, né? De assimilar e compreender essas verdades e se pôr na sua vida. Então você não fica pegada ao sensível, né? Nem ao próprio sofrimento em si. Nem o próprio sofrimento em si. Mesmo na situação de sofrimento, você não fica assim, paralisado nisso, no seu sentimento, sabe? Lembrando o dia todo que você tá com aquele estado de ânimo. Tipo assim, você foca no divino, né? Ou seja, você esquece, porque senão você fica na contemplação da cruz e não vê o divino também, entendeu? Você tem um estado de ânimo, por exemplo, e fica ali sentindo aquilo ali, mas não sobe mais para ver assim, com os olhos de Deus, no sentido de que é Deus que está permitindo isso, tá tudo bem, é só deixar passar, né? Uma hora passa, né? Mas não fica preso esse sentimento, porque senão a pessoa não faz mais nada. Ela às vezes nem dá atenção para Jesus, só ficar presa nisso. E para a Luísa também dar atenção a Jesus, que o divino, não era para ela ficar assim, né? Teve momentos que ela falou para o Senhor, mas como vai vir esse reino? Ninguém se interessa por esses escritos aqui na publicação, não encontro nenhum padre com boa vontade. É, olha como o ser humano tá, cada coisa que o Senhor me mostra, uma pior que a outra, né? Cada pecado, meu Deus do céu, quanta gratidão. E ele falou para ela não prestar atenção nessas coisas, porque também não olha isso, né? Que não se move por isso, né? E para ela não duvidar e acreditar, né? Para ela lembrar da redenção e de que sendo só ele e Nossa Senhora não aconteceu. E os dois viveram na divina vontade mesmo nessas circunstâncias difíceis, então, para que ela também entenda que ela está na mesma circunstância, então está tudo certo, que a divina vontade é que está reinando, que ela sabe o que faz. Então, assim, se ela ficar na dor, ela desanima. Ela vê ainda pequena, ela ainda vê naquela dimensão da redenção. A Luísa viu por um tempo, porque precisava consumar nela a santidade humana, então ela ficou. Nela também, ela estava sendo, tipo, fazendo o trabalho também de sendo uma nova Eva, né? Regeneradora, acho que tem outra palavra, né? Reparadora, né? Reparando, né? E consumindo nela a santidade humana, mas depois ela teve que também se esvaziar disso, dessa questão dos sofrimentos. E Jesus muitas vezes não aparecia para ela, e ela ficava muitas vezes privada, porque ela precisava se concentrar nos escritos. Ela precisava se concentrar, porque dependia mais disso o reino, né? Nenhuma criatura compreendendo e passando para frente a mensagem, do que nos acontecimentos externos. Dependia mais do que acontecia dentro dela, do que Deus estava fazendo no interior dela. E nós meditamos sobre isso também ontem, se você puder ver o vídeo anterior a esse. Eu ponho o link dele, né? E, e a gente meditou sobre isso, que não é tanto o que tem uma distância entre o trabalho das mãos e o trabalho da mente. Porque aquilo que estava fazendo, o que ele faz no interior, é muito mais múltiplo, intenso do que o obrar das mãos, para mostrar assim, que o que acontece externamente, o que é palpável, é pequeno diante do que ele faz interiormente. Então, assim também é para nós que estamos vivendo a divina vontade. O que Jesus quer de nós, e se a gente ficar também assim, preso no sofrimento, a gente não ouve Jesus e não continua o trabalho. O que ele quer de nós? Olhar para o divino. Então, assim, do mesmo modo que ele precisou tirar da Luísa essa presença sensível, para que ela pudesse se concentrar na divulgação, nos escritos da divina vontade e no entendimento, né? Nela, no que estava fazendo dentro dela, a mesma coisa em nós. A gente também, por mais que a gente veja essas situações, a gente sabe que está tudo à vontade de Deus, Ele nos ilumina, nos acalma, e a gente se concentra nesse trabalho, porque é de compreender, né, de continuar vivendo nossa vida, colocando isso na nossa vida e testemunhando por meio dos meios que Deus nos dá para transbordar isso, que é o YouTube, que é fazer os vídeos no YouTube, que é divulgar nas redes sociais a divina vontade e a nossa vida na prática. Então a gente foca mais nesse trabalho, é isso que Ele quer, é o que Ele está fazendo dentro de nós. É esse trabalho, né? Que essa vontade divina seja vivida, porque não é só jogar conhecimento, né?
Tem que ser pessoas que estejam vivendo isso, né? De verdade, né? Porque é algo real, é algo vivido, né? Então, no foco também o trabalho que está fazendo internamente dentro de nós, a consciência que está ampliando os conhecimentos, o quanto você vai compreendendo e vai falando disso que cada vez que você compreende, com mais segurança você fala, e isso ajuda o irmão que vai ouvir e que precisa também se acalmar, que talvez vai chegar também apavorado e precisa do divino. Então a gente foca em entender e esmiuçar para passar para o próximo aquilo que Jesus nos ensina. Então a gente também não pensa em si mesmo assim, de ser para Jesus o que a gente, né? Porque o que acontece? É difícil falar disso, mas Jesus cutucou. Muitos divulgam a divina vontade até, né? Estudam a divina vontade, mas eles ainda não esquecem de si mesmos. Eles pensam naquilo que já sabe da redenção, naquilo que já sabe assim, de virtude. Então eles pegam o conteúdo, mas eles ficam numa dimensão primeiro, não esquecem de si mesmo porque já pensa assim: ah, isso não é para mim, olha que lindo que Jesus fez na Luísa, olha que lindo que Jesus fez na Nossa Senhora, olha que bonito. Mas assim, elas não entendem que isso tem que ser vida para elas, que elas têm que viver isso na prática. Então, muitas das vezes elas pensam que para elas não é possível. Elas não conseguem ligar isso à vida delas. E porque muitas das vezes também elas estão muito ocupadas com as ocupações da vida delas e não conseguem ver Deus nisso. Não conseguem entender a linguagem da divina vontade no que acontece na vida delas. Não conseguem ligar o divino, ligar os pontos, né? Então, elas estão sempre lembrando. Então, elas se desligam muito fácil do conteúdo para viver a vida delas, né? E muitas das vezes também elas não conseguem abandonar, abdicar daquilo que elas já sabem. Então elas querem ficar presas na virtude, então elas buscam, mas transformam aquilo numa devoção, porque elas não conseguem abrir mão, né? Elas pensam que está falhando com Deus, muitas das vezes. E elas às vezes põem a igreja acima disso, põem tudo acima disso, da divina vontade. Eu não entendo que a divina vontade está acima de tudo, né? Por isso que a gente não desanima, porque a divina vontade está acima. Não é o que acontece na igreja que define a divina vontade, ao contrário, né? Mas a pessoa não, né? Então, aí, se um padre falar para ela uma coisa, ela acredita. Aí ela lembra de si mesma e fala: opa, eu vou tomar cuidado, senão eu vou perder minha alma. Se um padre falar com ela: cuidado com o que você está lendo aí, ela casca fora. Se ela viu alguma coisa que faz ela temer, e ela pensar nela mesma, na alma dela, e ela não querer abrir mão do que ela já conhece e achar que só parou nisso. Muitos são assim. E não acredita no divino, né? Acredita no que o padre falou lá. O padre falou para não ler, porque não é obrigado a acreditar em revelação particular. Cuidado, fica com o que você já sabe. Volta para suas orações, para suas novenas e tal, para suas devoções, né? Aí a pessoa pensa nela mesma, pensa na alma dela, pensa num monte de coisa. É complicado, mas acontece, entende? E não dá para Jesus o maior sacrifício que é o ser humano, a gente parar para viver na divina vontade, abrir mão de seus planos, seus projetos, de tudo, para viver o divino, né? E é possível, né? Eu vivo isso, assim, eu sou jovem ainda, né? Me casei tem pouco tempo, mas assim, eu não fico desesperada por nada, nem de planos pessoais, mais que antes eu ficava preocupada, sabe? Eu não tenho filho ainda, mas eu não fico assim pensando, eu vou ter, eu não vou ter, se eu vou ter, se eu não vou ter, quando eu vou ter, será que eu vou ter? Desesperada, né? Com nada. Eu vivo um dia de cada vez, né? E não fico assim, pensando no futuro, desesperada, com medo da manhã. E se amanhã não tiver comida? E se amanhã não tiver energia elétrica? E se amanhã e se no 2024 eu estar falando aí de um apagão? Nada. Eu sei que é Deus que cuida de tudo, né? Quantas vezes ele me prova isso, né? A cada momento, né? Então, assim, não tem coisa melhor do que viver nesse abandono, né? E vivendo a vida, porque tudo que te acontece
no dia é a divina vontade dispondo de você, entende? Que a pessoa pode falar assim, não, Ruth, claro que você lembra de si mesmo, você não vai ter com um compromisso na igreja, um trabalho, né, aquilo que é rotineiro. Claro, isso aí é normal. Mas por qual propósito que eu faço? Antes eu fazia por mim. Eu fazia pensando em mim. Tanto que quando um trabalho eu não estava afim de ir, eu não ia. Eu faltava. E até inventava mentira pro chefe para não ir. Porque eu não queria, porque eu não gostava. Enfim. Quantas vezes eu pensei no meu conforto antes de fazer qualquer coisa? Quantas vezes? Quando eu, quando eu estava ainda começando a Divina Vontade, no início do casamento, eu pensava muito em mim, muito em mim. E não estava fazendo a vontade de Deus no meu casamento, no meu relacionamento conjugal com meu esposo. Ah, eu não quero isso, eu não quero que me toque desse jeito. E eu estava não sendo o que Deus queria na minha vida sexual, no meu casamento. E estava deixando meu esposo frustrado. Porque eu pensava em mim. Aí eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu não gosto que me toque assim, eu não gosto que me faça isso. E eu ficava pensando assim, ah, não tô com vontade, eu vou falar pra ele que eu tô passando mal, que eu tô com dor de cabeça. E eu pensava no meu conforto, não, eu quero virar e dormir, descansar. No... Sério, pensava em mim mesma, dentro da ordem. Dentro da ordem, um casamento, em coisas rotineiras. Mas eu colocava, né, o meu conforto, né, e às vezes até assim, para te dizer, né, por que que eu não fazia, eu falava que eu tenho trauma, eu tenho dificuldade. Mas aí Deus queria que eu esquecesse de mim mesmo, encarasse o médico, buscasse tratar aquilo que eu não estava conseguindo, né, buscasse melhorar no meu casamento, né. E eu não queria ir no ginecologista, não queria fazer nada para melhorar. Eu ficava lembrando de mim, mas é porque eu tenho trauma, eu tenho dificuldade. Isso também são formas de lembrar de si, porque você fica se justificando por trás de um laudo, de uma doença, de uma depressão, de um trauma que você viveu na infância. Aí você fala que a culpa é dos seus pais, da educação que você teve, né? E vai dizendo isso para si mesmo. Então, você não esquece de si mesmo, porque você está sempre dizendo algo para si mesmo e você quer aquele pensamento. E não quer abrir mão. E o sacrifício estava em eu esquecer de mim mesmo e fazer o que era necessário para mudar e usar da inteligência, usar daquilo que Deus me dá de recursos naturais, médicos, né, da medicina, porque a divina vontade está em tudo isso. Então, a divina vontade estava no médico, na médica que me atendeu, né, no que ela me falou, em tudo que foi feito para me mudar, né? Então, eu precisei morrer para mim mesma. Quantas e quantas vezes eu precisei esquecer de mim mesma para permanecer firme na divina vontade, mas também não era só eu lendo, porque eu estava feliz lendo. Mas e quando Jesus mexeu com a minha vida, nas coisas que estavam erradas? Em que o divino não estava acontecendo, em que eu mesma estava existindo, o meu eu é que estava falando, como essa situação do casamento. E aí Deus mexeu nela, né? E assim, ele não faz uma violência, ele te faz falar, ele te cutuca, ele faz alguma coisa, te cerca o ser humano de alguma forma para você ver que aquilo te incomoda e você vê, não, tá na hora de falar sobre isso e resolver. Foi quando eu fui falar e no atendimento Jesus foi me acompanhando e me iluminando. E aí? E eu, não adiantou não, teve que resolver. Porque senão ia ficar uma coisa que não tem coisa melhor do que você abrir seu coração e expor tudo para limpar essa casa, porque essa casa não é assim. Ah, limpa aí, Jesus, resolve que eu amanhã eu acorde curada, porque eu tinha esse pensamento, quando Jesus quiser me cura, eu vou estar bem, eu vou acordar totalmente assim, aberta para tudo, para viver plenamente o meu matrimônio, em todos os sentidos, eu vou estar bem. Eu ficava esperando um milagre todo externo, sem eu ter que mover um pé, nada. Só que o divino não vem assim, o divino é diferente, entende? O divino é diferente, né? Acontece por meio da contemplação da verdade da vida e do viver essa verdade dentro de você, entende? É o que você vai compreendendo e vai também assim, não é só compreender, tem que assumir a sua vida, tem que viver, é pela obediência, tem que acontecer a obediência e a obediência é esquecer de si,
Você vai obedecer o divino, não obedecer suas próprias opiniões. E aí, minha filha, foi uma luta aqui, mas graças a Deus a divina vontade venceu. O divino venceu, mas foi pela obediência. A obediência venceu, né? Ou seja, o divino venceu, né? E hoje eu vivo a sexualidade com meu esposo sem esses mimimi. Sem isso, né? Porque eu precisei morrer para mim mesma, porque eu pensava em mim. E não fazia o que Deus queria, né? Porque eu pensava no meu conforto. Então, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E aí que tá a beleza da cruz, de assumir a cruz. Entende? Porque às vezes a pessoa pensa assim, assumir a cruz, eu poderia falar assim, distorcer, né? Ah, assumir a cruz no meu casamento, eu falar pro meu esposo, eu tenho um trauma. Ah, o problema é seu aí, fica aí, sofrendo aí, né? Eu tenho um trauma, você tem que entender. E pronto. Ai, minha cruz, ô delícia. Não. Na verdade, minha cruz era a verdade. E a verdade era, tem que morrer para isso. Então, assumir a cruz é assumir que eu tinha um problema, mas não só assumir que tinha um problema, é buscar resolver, né? Tomar essa cruz e carregá-la, né? Então, estava no morrer para mim mesma, no ato que Deus queria. Então, tem o divino, tem o querido de Deus e tem aquilo que o ser humano interpreta. Às vezes o ser humano fala para si mesmo aquilo que lhe é mais confortável. E até o sacrifício que ele busca fazer para Deus, o que ele acha que está fazendo, é aquilo que para ele é mais confortável. Mas ele não está preocupado com o que Deus quer. Então, assim também é hoje. O que Deus quer dos católicos, né? Nessas circunstâncias. O que Deus quer de nós, né? Então, gente, o que eu posso dizer? Divina vontade. Olha esses escritos maravilhosos. Tantos escritos que Jesus está deixando, está dando, né? Ele quer esses conhecimentos sendo vividos, sendo lidos, sendo vividos, né? É isso que ele quer para nós. É isso que ele quer para nós. Porque é a luz que nos acalma, né? Sem Deus a gente não age por impulso, né? Por raiva. E faz muitas coisas pensando em nós mesmos. Às vezes dizendo que é para Deus, mas a gente está pensando naquela raiva que a gente está sentindo, né? E a gente não deve mover por impulso, porque tem hora que até para amar a pessoa é impossível, mas é o impulso dela, né? Ela fala que é por amor, mas foi um impulso, né? Ela não é um amor, mas assim, tem o equilíbrio, né? A divina vontade é ordem e equilíbrio. Então, até para amar a Deus, para fazer as coisas para Deus, é numa justiça, a gente tem que andar na linha. É muito sério, não é brincadeira, mas é maravilhoso. É maravilhoso não pensar em si, pensar só em Deus. É maravilhoso fazer as coisas só para a glória de Deus. Aí nasce o amor mais puro e perfeito, que é esse espiritual, que é esse equilibrado, em que é Deus reinando a criatura, que é Deus junto com a criatura. Não é a criatura querendo atropelar ele e andar na frente, nem a criatura para trás, sem correspondê-lo, mas é os dois andando juntos, é os dois fazendo juntos. É os dois, né? Você vai limpar a sua casa junto com Deus, né? Você vai trabalhar junto com Deus. Você vai meditar a palavra de Deus junto com Deus. É uma união, é uma interação, é uma intimidade com Deus verdadeira. Mas para ter isso, tem que pagar, né? Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço para. Por isso que são poucos, né? Porque poucos querem essa santidade, né? Muitos pensam naquilo que é mais confortável para si mesmo, né? Naquilo ah, que é só quer viver de garantia só para minha salvação, né? Mas não pensa no que é melhor para Deus. E a gente descobre que o que é melhor para Deus também é o melhor para nós, né? Porque nós fomos feitos para viver nessa santidade, para viver nessa comunicação com Deus, para viver nessa efusão, né? Nessa intimidade, né? Nessa convivência aqui na Terra já, aqui na Terra, né? Mas para viver isso, né? A gente precisa, para Ele morar em nós, a gente precisa se esvaziar, porque aqui Ele fala, ó.
Aqui, ó, minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. O sacrifício e o esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito. E sendo sagrado, né, porque é divino, o sacrifício, sendo sagrado, o ato, né, você fez, porque você fez por amor a Deus, olha lá. Acontece que esse me consagra a alma, como digno santuário meu, para fazê-lo em minha perpétua morada. Olha isso, né? Você é consagrado, uma hóstia viva, a morada de Deus, um tabernáculo de Deus, né? Onde Deus quer fazer morada perpétua, né? Ele não quer sair em nenhum momento, quer dizer que ele quer morar, né? Sempre está com você, sempre, né? Sempre. Então faz com que o sacrifício trabalhe com é, Então faz com que o sacrifício trabalhe em ti. Então é trabalho de Deus. As oportunidades que nos dá quando Ele pede para a gente sacrificar, morrer para um pensamento, né? Morrer para um pensamento humano, para suas próprias opiniões, são trabalhos divinos em nós. É investimento que Deus está fazendo, né? Para morar nessa casa, para tomar. Mas como que vai morar no lugar que não é dele? Né? Porque por isso que ele fala que não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo, porque o esquecimento de si mesmo é esvaziar de si mesmo, é tirar tudo o que não pertence a ele, é esvaziar, é se tornar um nada, um zero, para só Deus viver, né? Como acontece na hóstia, né? A hóstia não é um nada em si mesma, né? E passa a ser Jesus, então é para você também ser um nada e se tornar Jesus, próprio Cristo, né? Vivendo em você. Então, os sacrifícios, ou seja, que ele mesmo proporciona, as situações que ele pede de você, uma renúncia daqui, um sacrifício daqui, isso é trabalho. Ele está trabalhando na sua alma. Entende? Ele está proporcionando situações para trabalhar no seu interior, para te curar de si mesma, né? De pensamentos humanos, de opinião, gente, de opinião. Entende? Dessas interpretações das coisas que a gente tem, de interpretar tudo errado, né? De ver, porque a gente fica vendo as coisas pela nossa ótica humana. Então ele vai nos levando em cada situação. E como que isso acontece? Olhando para a luz, para o divino, né? Vendo, ó, Deus quer que você pense assim, aí você possa viver daquele jeito, ou seja, você abriu mão, jogou fora o humano. Então você fez o maior sacrifício de todos. Você tinha um pensamento tal, aí o Senhor te iluminou e te mostrou que está errado. Aí você largou aquele pensamento na hora e passou a pensar do jeito dele. Então o que que você fez? Você esvaziou de si mesma, jogou fora. Tirou de você, aquilo te morava em você, aquela opinião era forte, você tinha ela em posse. Eu penso desse jeito. Então você tem em posse, mas aí Jesus te traz o pensamento dele. E aí você morre, não, não quero pensar mais assim, eu quero pensar do jeito de Jesus, agora eu penso assim. Aí você começa a falar já, espontâneo, aquele pensamento de Jesus como sendo seu. Então você tomou posse agora daquele conhecimento, porque quando ele dá uma luz, é porque ele já está te dando ela. Quando ele te faz conhecer uma coisa, ele já está te dando. Então você está recebendo em posse aquele conhecimento novo. Então, quem está morando em você agora? É Deus, entende? É Deus que está pensando, porque é o mesmo pensamento de Deus. E você abriu mão do seu pensamento. Então, está fazendo o trabalho diário em você, né? De sacrifício, de transubstanciação, né? De consagração. Está te consagrando. Então, faz com que o sacrifício trabalhe em ti para te tornar sagrada a alma e o corpo. Tá vendo? Porque as suas atitudes também. Porque as suas atitudes vão ser reflexo do que você pensa. Então, se você pensa errado, você vai agir errado. Mas quando você pensa com o jeito de Deus, vai mudar as suas atitudes também acerca das situações. Então, os atos que vão sair de você vai ser transbordamento do que já está dentro. Então, vai ser divino, né? Você vai agir para agora movida por outro pensamento, pelo pensamento divino, né? Então, trabalha em ti para que te tornares sagrado a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado, até a sua respiração, viu? Tudo. E consagra-me tudo a mim. Então, tudo seja, tudo, tudo que sai de você. Tudo que você produza, né? Seja o próprio Deus, seja fruto dessa luz, né? Você não tem no centro na sua vida, ele forma um centro nessa sua vida, que essas verdades não são esquecidas, vão formando um depósito na sua alma, né? Guardadas na sua alma.
o centro, né, de onde sai tudo, que é o próprio Deus morando lá e dirigindo suas ações. Então, as suas ações agora não vai ser dirigidas por um pensamento humano que você tem, mas vai ser dirigidas pelo pensamento divino que está em você. Então, quanto mais do divino você conhecer e assumir e viver, mais ainda as suas ações também, né, os seus atos também serão divinos à medida do que você vai conhecendo, né? A rotina é aquilo que eu não conheço, às vezes eu não estou tendo a atitude perfeita, perfeita. A gente vai conhecendo aos poucos. Às vezes, e aí Deus ele perdoa, porque ele vê que na intenção você tem que fazer tudo à vontade dele. Mas às vezes uma situação você ainda não agiu perfeito, interpretou perfeito como ele queria, mas você tem o desejo de ter feito só a vontade dele. Então, ele suplanta, porque você tem aquela questão da ignorância, né? Daquela falta de entendimento, que a ignorância é isso, é falta de luz em um ponto, né? Como eu falei do meu irmão, eu estava tendo atitude de sair de casa triste, só triste, só batida vendo meu irmão naquela situação, então eu não estava ficando em paz. Eu estava ficando triste de ver a situação do meu irmão. O que eu falava com os meus pais, ou seja, o que saía de mim, era fruto daquilo que eu interpretava, entendia. Mas a partir do momento que Jesus, né, me iluminou, e aí eu esqueci de mim mesma, eu joguei fora aquele pensamento errado de ver com tristeza a situação do meu irmão e compreendi o que Jesus estava fazendo na vida dele através disso. Então, as minhas atitudes agora, quando eu falo disso, eu falo diferente do que eu falei antes. Então, o que vai sair dos meus atos e agora o que eu falarei para os meus pais, ou como eu tratarei, olharei para a situação, tudo vai ser diferente, porque agora vai sair dessa verdade, entendeu? E é o que vai nos cristalizando, é o que vai nos purificando, nos tornando transparente. É o conhecimento que vai fazendo isso, né? E uma coisa também que ajuda a curar, a esquecer de si mesmo, muitas das vezes você falar daquilo que você entendeu, do jeito que você entendeu, porque como acontece, quando a gente fala, é uma forma também assim de você jogar para fora o humano, porque você justamente não quer pensar humanamente, você quer saber o que Deus quer. Então, quando você reflete, quando você fala do que você está vivendo, por isso que a gente partilha muito no grupo a nossa vida, é justamente para entender o divino e jogar fora o humano. Então, na hora que nos falado, olha, isso aí está errado, esse pensamento não é assim, você já está jogando para fora tudo que é humano, tudo que é ruim, ou seja, está limpando a casa para Deus habitar, está tirando fora a poeira, né? O pó, o que é o pó? O humano, o jeito humano de ver as coisas. Está jogando fora o pó, né? Para o divino habitar, está limpando a casa. E é assim que a gente vai sendo lavado, né? De dentro para fora. Então é muito maravilhoso esse trabalho de Jesus dentro de nós. Então, gente, nosso sacrifício é maior que esse. É isso que Deus quer. Que nós abramos esses nossos pensamentos humanos, que nós temos de opiniões, de ideologias, de coisas que nós mesmos dizemos para nós mesmos, e a gente fala, a gente idolatra, ama, né? Aquela opinião, né? Mas a gente deve ficar com o que Deus nos ensina. Por isso que a gente precisa contemplar a verdade, contemplar na palavra. Porque aí não é só contemplar a palavra como algo que foi dito para alguém. Carta de São Paulo aos Filipenses. Foi falado para os filipenses. Não, né? Então sempre é Deus falando com você. Então você assumir como seu, como chegou no seu endereço, é para você. E começar a tomar posse daquilo, começar a viver aquilo que Jesus está falando. É na vida, é na prática, né? E deixando mesmo, largando o pensamento, não é voltando, não. Nem não vai dando mais uma beliscadinha no pensamento humano, não. Ai, mas era bom quando eu pensava desse jeito? Credo, né? Credo, né? É comida podre, né? Não, você fica com o espiritual, com o alimento espiritual sagrado, que é aquela verdade absoluta que Deus está te enviando, né? Que Deus quer que você viva e vai abrindo mão do jeito humano de pensar. E assim vai acontecendo essa fusão, que é o próprio Jesus vivendo em você, como ele está falando aqui, é para a consumação acontecer, a fusão. Por que fusão? Porque Jesus, você vai ser ele, você vai ser ele. As suas atitudes vão ser a mesma dele, não vai ter diferença, entendeu? Você vai ter o jeito dele, pensando como ele, né? Tendo o mesmo pensamento dele, é ele mesmo, né? Você vai absorvendo ele.
Ele vivendo em você, vocês dois agindo olhando para o mesmo sentido. É maravilhoso. E muitos pensam que não é possível, mas é possível sim. Claro que é possível. Nós somos feitos para viver assim. Nós somos feitos para viver assim. É o estado original para qual nós somos criados por Deus, né? Entendeu? Essas opiniões que a gente carrega, as coisas que a gente tem dentro de nós, é fruto do pecado, é contaminações, né? Coisas que a gente foi ouvindo, aprendendo, absorvendo, né? Mas agora é diferente, é o tempo da restauração, é o tempo da regeneração, né? Regeneração não, outra palavra. Iluminação. Tirar essas ignorâncias, é tudo ignorância, é tudo vazio de entendimento, né? Então, essas palavras de Jesus é para trazer, tirar de nós a ignorância e nos ensinar como nós devemos pensar, né? Os pensamentos santos, iluminados, não pensamentos baixos, né? Que o homem olha para a terra, pensa só em si, porque ele só olha para baixo. Ele acha que a vida dele resume nisso, então ele fica nesse cerco, só olhando para baixo. Então, tudo que sai dele, tudo que ele faz, disso, só fica no campo baixo, do corpo, da alma e do espírito também. Porque aí tem os sentidos, né? Ele vive pelos sentidos, pelas sensações. E não vive pelo espírito. Então a palavra de Deus é o que vai nos curar. É o próprio Espírito Santo em nós. Esse amor que está falando aqui, que tudo seja sagrado na alma, né? E ele fala que faz nascer o amor puro, é a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazendo esse trabalho dentro de nós, nos convencendo da palavra de Deus. Você ouve aquela verdade. Quantas vezes eu estou ouvindo um vídeo, aí eu estava pensando errado. Aí eu aprendo aquele pensamento novo, santo, que Deus quer que eu tenha. Mas quem trabalha convencendo-me que aquela palavra é de Deus e que é a verdade, e me convencendo de que é o melhor, né? Me convencendo mesmo de que aquele pensamento meu é ruim, que aquele pensamento de Deus é o melhor para mim. Quem trabalha fazendo esse trabalho de adocicar esse coração de pedra, tirar o coração de pedra, né? Tocar em mim, é o Espírito Santo que faz esse trabalho dentro de mim. E antes, né, de trazer aquela verdade, ele já me cercou. Ele já faz um trabalho todo de me preparar para receber aquele bem, né, aquela verdade. Então, por isso que tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, no tempo certo. O Deus é o educador da nossa alma, né? É Deus que vai trazendo as coisas na ordem que Ele deseja. Existe um cerco divino na nossa vida. Em todos nós existe um cerco. Todos nós, todos os seres humanos da face da Terra, tá? Todo mundo. Então existe um cerco, né? E Deus está falando conosco nesse cerco o tempo todo, das circunstâncias, dos acontecimentos, através de tudo. Ele está falando conosco, está querendo nos ensinar. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E dentro desse propósito Deus quer agir, Deus quer falar, né? Então o que a gente faz na divina vontade? Observar a realidade. Observar, entendeu? E aí dentro de nós tem o quê? As verdades, né? Para nos ajudar a refletir e a entender o que Deus quer de nós. E o Espírito Santo vai fazendo esse trabalho de convencer, de lembrar a gente o que a gente já leu. O Espírito Santo é que faz esse trabalho dentro de nós, lembrar uma coisa que você já leu, te lembra de uma coisa que você ouviu, uma situação que te aconteceu. Mas por que ele faz isso? Porque essas coisas não aconteceram à toa. Ele vai te ajudando a ligar os pontos para você perceber o que ele quer de você. Então, quando você vive atento à contemplação dessas verdades, dentro da realidade que você está, quando você vive observando esse cerco da divina vontade, você não tem tempo para pensar em si mesmo. Você não tem, né? Você está totalmente ocupado com o divino, né? E isso é para todos. Isso é para todos. E é possível. E não é triste não, tá? Mas isso é muito triste. A pessoa quando... É importante lembrar de si mesma, tem que ter amor próprio. É importante eu pensar em mim mesma. Como que eu vou abrir mão da minha opinião, da minha personalidade? E aí, que coisa horrível. Ninguém vive desse jeito. Eu vou ser uma pessoa sem identidade, sem graça e não sei o quê. Vai nessa. Vai nessa.
né? Vai nessa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É muita pobreza, viu? É muita pobreza. Pensar em si mesmo. É muita pobreza porque você não vive para inteligência, sabe? Você não vive para ser um ser assim como Deus, né? Ser por graça que Deus é por natureza, né? Ver as coisas de uma forma elevada. Aí você fica vendo as coisas passageiras e quando passa, acabou, né? Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra, outro dia você tem opinião, outro dia você tem outra, e você próprio não está convencido daquilo que você pensa. Ah, é uma coisa tão banal, é uma coisa assim, Jesus amado, né? O problema do ser humano é isso, é que ele deveria parar de querer ter opinião, entendeu? Para começar a ver o que Deus tem, o que Deus pensa. Calar a boca e ouvir a Deus, que é o Criador e que sabe de tudo, né? É o que o ser humano deveria fazer. Tá cheio de gente com opinião na internet, tá cheio de gente com opinião em todo qualquer lugar, né? E quem diz que essas pessoas estão realizadas? Eu duvido. Pode ser ostensivo a felicidade delas, aparente. Mas não pensa que a vida delas é perfeita, não. Tem gente que fala assim, ah, se eu fosse aquele ator que está na televisão sorrindo, manifestando as suas opiniões, que pessoa feliz. Vai viver a vida dela para você ver. Vai viver a vida dela para você ver. Você vai, nossa Senhora, você vai ficar louca, você vai pedir a Deus, me devolve meus problemas, Senhor. Eu não quero os dela, não. Não, Senhor, me devolve, por favor. A minha vida é uma bênção. É, não é brincadeira, não. Então é muito pequeno, é muita baixeza. É você viver só pelo que é temporal, sabe? Todo dia você tá numa corrida, como parecendo um cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Não tem sentido. Você sempre vai ter, gente, os problemas, as situações, sabe? Agora, a diferença, quando você vê a luz, meu Deus, é uma diferença assim, tem comparação. Você vê essa vida, mas não vê essa vida mais como a mesma vida. Mas você vai vendo a comunicação de Deus através das circunstâncias dessa vida, né? Meu Deus, nasce um amor verdadeiro, um sentimento assim de que não tem coisa. Gente, a felicidade só vem de quando você esquece de si mesmo. Quantas vezes, numa situação, quantas vezes, até antes mesmo da divina vontade, mas eu estava pensando em mim mesma. Eu não queria fazer esse sacrifício para minha mãe. Eu vi que minha mãe estava cansada o dia todo. Ela tinha, ela tinha lavado roupa o dia todo, porque tinha tanta roupa e ela lavava no tanque, na mão, muitas vezes. E ela estava acabada, de cansada, que ela só tomou banho, sentou na cama e estava até pálida. E eu sabia que tinha janta para fazer. E Jesus estava falando comigo, né? Ele fala no nosso coração. Ele põe no coração do jovem, do filho, né? Da filha. Ô, faz aí a janta para sua mãe. Olha como ela tá. E eu ficava, mas eu não quero, vai demorar. Há o pensamento em si. Vai demorar demais, eu não quero e tal. Então eu lutando contra aquele pensamento bom, né, de sacrifício, né? Faz para sua mãe, né? E aquilo insistindo, aquilo foi me incomodando ao ponto de que eu não consegui, sabe? E eu fui e peguei e fiz, né? Mas assim, no humano, né? Sim. Mas aí eu fui lá e fiz. E a alegria de servir, de ter esquecido de mim mesma e ter feito, o conforto que eu teria de dizer, não, fingir que nem tô vendo minha mãe lá cansada, eu vou deitar, vou ver uma série e não vou fazer o que ela tá pedindo, não. Eu poderia ter um conforto, eu poderia estar rindo lá vendo o filme, mas a consciência dentro de mim, uma coisa, eu ia ver que algo tá errado, entendeu? Dentro de mim ia ficar sempre aquele sentimento e depois, o filho perde a mãe na situação dessa e depois ainda fica com culpa, né? Lembrando que não amou o suficiente, não amou naquela situação que podia ter amado. Enfim, né? A culpa corrói. Então fica aquela culpa corroendo. Você sabe que você não fez o suficiente naquele dia, você não se sacrificou por alguém, você pensou em si mesma. E aquilo fica dentro de você. E quando você serve, né?
A alegria de ter feito, de mesmo não querendo, a gente ter ignorado a si mesmo e feito, ter lutado contra si mesmo e ter feito, não ter se ouvido, mas ouvido a verdade. A divina vontade estava na minha cara, me mostrando: olha a sua mãe, como que ela tá, faz a janta para ela, né? A divina vontade estava na minha cara, né? Mas aí, se eu ficasse olhando o sentimento, então, assim é todos os dias na nossa vida. A gente não se move por nós, a gente se move por Deus. Não por vontade própria, né? Mas pela vontade de Deus. Então não tem coisa melhor do que saber assim, não importa. Você nunca sabe, não é que você fica se avaliando, não, mas saber que aquele dia você fez tudo com o propósito de fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Não tem coisa melhor do que quando você, porque antes eu dormia com aquele sentimento, eu só pensei em mim, fui egoísta hoje por causa disso, disso, disso. Aquele sentimento assim de que eu não fiz bem para ninguém. Eu dormia muitas vezes assim, com sono, com a cabeça pesada, eu tinha insônia, porque eu ficava lembrando, porque no dia eu pensei só em mim, mas depois eu ficava assim: nossa, eu podia ter ido trabalhar, não podia ter dado essa desculpa pro chefe. Nossa, eu gastava muito com o cartão de crédito, né? E já deixei os meus pais aborrecidos, tendo que pagar dívida minha. E depois eu dormi pensando: nossa, eu precisava ter feito isso. Por que que eu fui tão egoísta e comprei algo que não precisava? E aquele sentimento assim de que você fracassou, né? Entendeu? Você pode ter sorrido o dia todo, né? Mas você fica com aquele sentimento de que tem algo de errado, que não está certo, né? Uma pulga atrás da orelha, né? E você não dorme em paz, sabendo que realmente, né, foi a vontade de Deus ali. Você não tem coragem de falar que foi a vontade de Deus, né? Agora, quando você vive não para si mesma, né, mas você vive para Deus, meu Deus, é diferente. É totalmente diferente, mesmo que você viva numa situação que as pessoas não reconheçam. Mas diante de Deus você está em paz, diante daquilo que você sabe que Deus sabe, né? E você não fica medindo assim se foi perfeito, se conseguiu fazer tudo, você nunca sente, na verdade você nunca sente que fez nada. É o mais bonito do nada é isso. Mas você olha para o propósito. Eu acordei pela divina vontade, estou dormindo por ela. É totalmente diferente, né? Você você esquece de si mesmo até de avaliar o seu estado, né? Até de pensar em si mesmo nesse sentido, né? Você vive tão abandonado, né? Que você não fica esperando o resultado aos seus olhos, né? Você faz para a glória de Deus, né? Então, você vive um dia de cada vez nesse abandono, dormindo em paz e sabendo que até o seu sono é abençoado, né? Então, não tem coisa melhor que vem do sacrifício, né? Assim é um pai de família que se sacrifica pela família, né? Não tem coisa melhor para ele do que se ele pegasse todo esse dinheiro e saísse com os amigos e gastasse tudo na bebedeira e em festas. Mas para o pai, por mais duro que seja o dia, não tem coisa melhor do que ele ver que os filhos comeram, né? Dele ver que todo mundo está dormindo de barriga cheia, que a comida está Por mais que foi desagradável o chefe, por mais que foi desafiador, ele vê que valeu a pena. Mas um dia, bati o cartão, acabou o dia, bati de novo o cartão. Nossa, esse sentimento de que valeu a pena, essa realização é céu, né? Essa realização que vem da doação, né? E assim é de uma mãe com seus filhos, enfim, né? Então, assim, esses sentimentos são santos, né? De sacrifício, de amor, e não deveria ser peso. Esse peso veio por causa do pecado, né? Do homem ver no sacrifício um peso. E ver tudo assim, não é um amor que o move, né? Às vezes é contra a vontade, mas quando você vai vivendo a divina vontade com o tempo, vai se tornando natural. Porque, na verdade, não era para ser uma coisa aos seus olhos ser grandiosa, aos seus olhos ser extraordinário ao ponto de ser grandioso e precisar de uma luta enorme para fazer. Deveria ser o amar, o se doar deveria ser o natural. Então, quando o Senhor vai nos purificando e tomando o nosso ser, e à medida que vai nos purificando, né, de tanto você repetir aquela ação, repetir, é pela repetição mesmo daquele ato, vai se tornando natural para você. Você não sabe fazer outra coisa do que se doar, né? Vai sendo natural essa vida para você, vai ser natural contemplar o Deus amando através de você. E essa vida pode ser uma vida corrida, um pouco parada um dia, mas viver cada dia do jeito que Deus mandou, a demanda como chegou, e você viver aquilo ali, né? Vai se tornando natural esperar de Deus todas as coisas, sabe? E deixando Deus te conduzir, sem você pensar em si mesmo.
Ou pensar, será que Deus está me conduzindo direito? Será que Deus está me formando direito? Não. Você vivendo cada dia nesse abandono é uma felicidade que não tem preço, né? É uma paz, né? Que não tem preço, né? E você talvez não pense em si mesmo no sentido, mas as pessoas na minha volta, eu não fiz grandes coisas, eu não fui em muitos lugares, eu não visitei todos os meus parentes nesse dia. Ah, eu não fiz tantas coisas. Você não fica, mesmo que às vezes pareça que você é um pouco devedor das pessoas, do humano, né? Que você não pode estar com elas o tempo todo. Parece que às vezes eu sou mais caseira, né? Então não é sempre que eu estou na minha casa com os meus pais. Mas Deus está lá, né? Não tô faltando, sabe? Não, né? Eu sei que eu sou pequena, eu sei que onde eu não posso estar, Ele está. Então não pense em mim mesmo no sentido também de que eu penso que eu sou responsável pela felicidade das pessoas. Então não estou pensando assim, mas e se eu morrer, quem vai cuidar do meu esposo? Então, se morrer meus pais, o que vai ser de mim, né? Eu sei que Deus vai suprir, eu sei que Deus coloca outras pessoas para suprir, eu sei que Deus usa de meios, que é Deus que não pode faltar. E Ele não vai faltar, né? Então, assim, eu não sou responsável pela a salvação. Por mais que Deus, através de mim, pode ser uma companhia para alguém, pode ser usar de mim para estar ali fazendo um ofício, mas se naquele momento eu não puder estar, se eu ficar doente numa cama, e não poder estar fazendo aquele ofício, eu sei que Deus cuida, então eu não fico assim preocupada com o dia de amanhã, né? Com o que não aconteceu, né? Ou se o que vai ser das pessoas se eu não estiver com elas, porque eu sei que não sou eu o centro, né? Ao contrário, o centro que está em mim é Deus. Então eu aponto esse centro para os outros também, porque os outros também têm a Deus como seu centro, né? Porque todos nós fomos feitos para ter Deus dentro de nós. O reino acontecendo não é a Ruth reinar e ser a rainha de todo mundo, né? Não, é Deus reinar em cada um e ser o rei de cada um, né? Então eu ensino as pessoas também a lembra de Deus, confia em Deus. Então eu aponto o divino. Então ajuda elas também a esquecer delas mesmas, se elas vêm muito preocupadas, muito angustiadas, pensando muito em si, pensando no futuro, pensando amanhã, desesperadas. Então você também é um canal que ajuda as pessoas também. Ô, esqueça de você mesmo, é Deus que cuida. Por mais que você saiba, assim, não adianta se segurar o seu filho 24 horas, né? Mas meu filho não devia estudar na escola tal, tá na escola do governo, tá sendo doutrinado pelo PT. Ai, não sei o que do meu filho, não sei o que, aquele desespero, né? Mas aí também a pessoa tem que esquecer de si mesma naquelas situações que não tá no controle dela. Saber que Deus cuida da cabeça dessas crianças, que Deus cuida delas, e naquilo que elas puderem fazer, olha o que elas vão fazer. Elas vão ensinar em casa. Às vezes precisa dizer não para algumas coisas. Aí vai ter uma discussão em tal lugar. Às vezes é bom não deixar ir mesmo, evitar situações em que o filho possa ser exposto, sim. Tem situações que é melhor assim, não, filho, o dia que a gente puder, eu e seu pai vamos passear e te levar. Mas essas coisas eu não quero, né? Eu gostaria que você não fosse. Mas mesmo assim, né? Tem situações que você deixa a pessoa fazer a experiência dela. O filho está jovem e vai estudar fora. E você vai esquecendo de si mesmo no sentido também de pensar, eu deveria estar 24 horas vendo meu filho, tudo que ele está fazendo. Não tem como. Então você pensa assim, quem vai estar lá no coração convencendo aquela pessoa? Não sou eu que converto aquela pessoa, não sou eu que impeço ela de todo o mal acontecer com ela, é Deus. Então você tem que se abandonar também e confiar que Deus cuida, que Deus supre, que onde você não está, Ele não deixa de estar, né? E que você está com Ele, porque você sabe que Ele está cuidando, né? Você está com Ele porque você está naquela intenção de ter colocado o seu filho na proteção de Deus. Então você descansa. Você não fica se cobrando no sentido, será que eu fui uma boa mãe, né? O suficiente, você entende? Então, às vezes, na divina vontade, na verdade, às vezes não. No processo inicial, principalmente, às vezes, para esquecer de si mesma, a pessoa precisa lembrar de si mesma. Porque ela precisa consertar muitas coisas. Às vezes é um perdão daqui, dali, que ela precisa lembrar daquela situação. Então, ela lembrou de si mesma por um momento, mas ela não lembrou de si mesma porque ela quer viver para si mesma. Ela lembrou de si mesma por quê? Porque se ela não fazer esse processo, ela não vai morrer por ser humano, porque isso não é fantasioso, isso é real. Então, às vezes, você precisa de rever umas coisas, como eu citei antes, no início do vídeo, de uma situação que eu precisei lembrar de mim mesma, porque é uma situação que eu precisava consertar.
Então, às vezes, você tem que expor esse humano seu. E você vai falar mais de coisas humanas no início. Parece que nas suas meditações você vai lembrar muito do humano. Mas é porque são coisas que, para acontecer, é real esse processo de cura. Você precisa lembrar que a sujeira está ali. Como você vai lembrar se você esconder? Você precisa levantar o tapete, a sujeira vai aparecer. Se você abrir os armários, as gavetas, a sujeira vai aparecer, não vai? Então tem que lembrar que você lembra que está sujo para limpar, não é? Você faz esse processo com Jesus. Às vezes você tem que reparar as coisas que faltou. Um perdão que podia ser dado, uma situação com alguém que Jesus está te lembrando que precisa resolver. Justamente como parecendo aquela pessoa que está fazendo o retiro da boa morte, sabe? Que ela vai tirando tudo que é acúmulo. Então, todas as situações que foram acúmulo na sua vida, você vai, com Deus, na luz de Deus, você vai corrigindo à medida do possível, justamente como aquela pessoa que parece que está deixando tá indo embora, tá partindo, né? Porque realmente você morre para si mesmo, pro ser humano, né? Então, vai precisa tirar tudo aquilo que te tira o seu sono, que te faz lembrar de si mesma, né? Então, muitas vezes a gente desabafa muitos sentimentos que está dentro de nós, que está fazendo, não, mas eu ainda tenho esse sentimento que me faz pensar em mim mesma. Então, tem que resolver. E é o próprio Cristo que quer fazer esse trabalho. Então, tem muito isso, mas precisa de partilha, né? Disposição. Isso é divino, né? Porque é real, gente. Para pôr esses escritos na vida, é assim que acontece mesmo. Entende? Não é uma fantasia, né? Não é uma mágica. A divina vontade não é mágica, né? Você não fala, divina vontade reina, te dou minha vontade humana, opa, acabou. Não é mágica, não é. É real, é palpável, é sacrifício, dói. Às vezes você chora até parar de chorar. Às vezes é difícil, é constrangedor, tem exposição. Às vezes a correção é dura de ouvir, o ser humano quer se irar, quer ir contra aquilo e você precisa calar-se o tempo todo. Então foi o que eu vivi. É real, acontece, mas é perfeito, é maravilhoso, tá? Você, porque é o que acontece no purgatório, né? Você vai vivendo aqui na Terra, antecipadamente. Então, às vezes a pessoa quer fugir disso, achando que vai para o céu, só morreu, instalou e tá lá, né? Mas assim, não tem nada o que reparar, né? E quando vê no purgatório, vê, nossa Senhora, com a lupa de Deus as coisas é outra coisa, a visão de Deus é outra. Então, é uma vida, é uma vida de santificação mesmo, porque a santificação é justamente isso, né? O humano saindo, Deus reinando. O humano saindo, Deus reinando. O humano saindo, Deus reinando. Né? A santidade acontecendo original, que é o próprio Cristo, né, vivendo na criatura mesmo, nessa vida, né, na simplicidade das coisas, que a gente fala de coisas da nossa vida, né, porque não anula nossa vida. Nossa vida não é uma coisa inútil que desaparece, né, não, né, porque essas coisas é a própria divina vontade que deu, né, e dispôs, mas para a gente viver elas na santidade. E é possível, é real. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe.